Olá, Domingues. Olá a todos. A nossa entrevista é com Márcio Nogueira, ele que é especialista em eleitoral. A gente conversa sobre as principais mudanças nas eleições 2020. Márcio, obrigado por atender a nossa solicitação. Seja bem-vindo ao SBT Rondônia. Obrigado, Charles. Eu fiquei muito feliz com o convite para bater esse papo e empoderar a sua audiência com mais cidadania. Doutor Márcio, o que diz a lei eleitoral para as eleições deste ano? Bem, a lei eleitoral trazia todo um roteiro que tinha sido estudado pela Justiça Eleitoral, pelos partidos políticos, por todos os atores do processo eleitoral e, de repente, tudo que teve que ser mudado. E ainda bem que o Congresso Nacional e a Justiça Eleitoral foram muito rápidos, muito ágeis na adaptação a essa nova realidade, que é uma eleição com mínimo de contato físico e uma eleição realizada em meio a uma pandemia mundial. Houve alteração nas eleições? Quais as mais significativas? A gente começa primeiramente falando aqui as mudanças referentes aos partidos políticos. Talvez nós tenhamos a alteração mais significativa das últimas décadas na regra da eleição, que é a alteração que impede que partidos se coliguem em eleição para vereador. Então, agora, cada partido tem que sair isoladamente, lançando candidatos a vereador, e isso acaba favorecendo os partidos maiores, que têm uma estrutura maior, que têm mais candidatos, com mais potencial de voto, e acaba tirando da disputa e cada vez mais acabando com os partidos nanicos, os partidos pequenos que já não contam com tanta estrutura assim para participar do processo eleitoral. Tem uma segunda alteração aí que é muito importante, que ela toca nos candidatos. Na eleição passada, nas últimas eleições, a gente vem observando que há uma vantagem muito grande, ou havia uma vantagem muito grande para candidatos ricos. Candidatos que tinham uma condição financeira melhor podiam bancar inteiramente a sua campanha. Então, eu sou candidato a vereador, eu tenho recursos próprios, pela regra anterior, eu poderia pagar até o teto de gastos da minha campanha com recursos próprios. Isso gerou uma série de anomalias. Anomalias no sentido de que eu acabei com a igualdade. Se eu tenho dinheiro, eu tenho uma chance de ganhar a eleição. E o legislador mudou isso aí. Agora eu só posso gastar até 10% do teto de gastos. Então, digamos que se o teto de gasto para vereador for R$100 mil, mesmo que eu tenha, sei lá quanto na conta, eu só posso gastar até R$10 mil. Então, tem uma limitação que gera uma igualdade de condições aos candidatos e que me parece uma regra muito favorável. E sobre as mudanças relacionadas diretamente aos eleitores? O eleitor, esse acho que é o grande desafio dessa eleição. O eleitor vai ter menos contato físico com a mensagem política, com o político. Essa é uma eleição em que os políticos vão ter que levar, os candidatos vão ter que levar a sua mensagem ao eleitor por meios que não impliquem esse contato físico por conta da pandemia. Então, é um desafio muito grande. Eu posso citar aqui uma mudança já significativa, que é, por exemplo, nós tínhamos uma evolução na eleição anterior, que era a identificação por biometria. Nessa eleição, para preservar a integridade física do eleitor, o TSE resolveu que não haverá identificação por biometria. E aí a gente começa a pensar em outras coisas, reuniões, por exemplo, como fazer reuniões num cenário como esse, já que eu não posso aglomerar. Então, certamente, por regras sanitárias, não poderão acontecer. Então, é uma eleição em que o eleitor terá menos contato físico com o seu candidato. Eu queria um detalhe especificamente com relação ao quociente eleitoral que o senhor citava há pouco. O que é importante o eleitor saber? Ele precisa entender sobre esse assunto para votar bem? É interessante a gente entender que no Brasil nós temos o sistema proporcional e o sistema majoritário. Então, para prefeito, por exemplo, ganha o prefeito, ganha o candidato que tem mais votos. Quem teve mais votos é o prefeito eleito. Esse é o sistema majoritário. Na eleição para vereador, o sistema é proporcional. Eu posso, eventualmente, ter muito voto e ainda assim não me eleger vereador. Tentando explicar essa regra com mais clareza, se eu tenho, digamos, 10 vagas para vereador no município de Porto Velho, estou aqui colocando números inteiros para ficar mais fácil, e eu tenho um total de 100 mil eleitores, quer dizer que cada partido político, para eleger um vereador, precisa, com um somatório de todos os votos dos seus candidatos, alcançar 10 mil votos. Então, digamos que o partido A teve 20 mil votos. Ele consegue 2 cadeiras na Câmara Municipal. Quem serão esses 2 vereadores eleitos? Os 2 mais votados dentro daquele partido. Digamos que um partido B consiga 8 mil votos. Com 8 mil votos, ele não consegue cadeira nenhuma, ele não consegue eleger um vereador.
Agora, pensemos que lá dentro daquele partido que fez 2 cadeiras, o mais votado teve 5 mil votos. Foi eleito porque no somatório o partido conseguiu 20 mil votos, 2 cadeiras, 5 mil foi mais votado dentro daquele partido. Então eu tenho um cenário em que alguém que teve menos votos entra, é eleito, e alguém que teve mais votos não entra, não é eleito. Esse é o sistema proporcional que é impactado por aquela alteração que nós falamos há pouco, que é a alteração que acaba com a coligação de partidos políticos nessa eleição. Cada partido lança os seus candidatos sozinho, sem se juntar a outros. Vamos falar de prazos daqui para frente. O que é mais importante sobre os prazos, tanto para os eleitores, quanto para os candidatos e os partidos políticos? Nós tivemos uma alteração em eleições anteriores que diminuiu o tempo da campanha eleitoral. Então, antigamente a campanha era de 90 dias, era uma campanha longa. Agora ela é uma campanha de 45 dias. E como contrapartida, o legislador liberou a pré-campanha, que antes era proibida. Então, nesse momento em que nós estamos agora, nós estamos na fase de pré-campanha. Cada um dos pré-candidatos pode livremente falar sobre a sua pretensão de ser candidato, pode falar sobre o que realizará caso seja eleito, pode falar que é mais qualificado, enfim, ele pode levar a sua mensagem para o eleitor sem pedir voto. Essa é uma curiosidade. A nossa legislação permite que o pré-candidato se posicione, mas ele não pode expressamente pedir votos. E aí no dia 31 começam as convenções. As convenções partidárias são aqueles encontros internos para quem integra os partidos políticos, para que os partidos decidam quem serão os seus candidatos. Essas convenções vão do dia 31 de agosto a 16 de setembro. Passado o dia 16, começa o prazo para registro das candidaturas, que é de 10 dias. Então, no dia 26 de setembro, encerra o prazo para registro de candidatura e aí começa a campanha para valer. Ali, de fato, nós temos a largada em igualdade de condições para todos os candidatos e aí você pode começar a pedir voto. A legislação, então, a partir daquele momento, permite o pedido de voto. Prazos específicos dos eleitores? Os prazos dos eleitores já estão realizados, porque o cadastro eleitoral já foi fechado lá atrás. Então, os eleitores não podem mais mudar domicílio eleitoral, não podem mais se inscrever, se cadastrar para se habilitar para a eleição. Então, quem cuidou disso lá atrás, cuidou. Quem não cuidou vai sofrer alguma penalidade, eventualmente, se não votar, né? Porque tem uma multa para quem não vota e fica impedido de exercer alguns direitos da cidadania por não exercer o voto, que é obrigatório, e vai ter que corrigir isso na sequência quando passar essa eleição. Okay. E para os veículos de comunicação, como é que fica a exposição de pré-candidatos e candidatos a partir de agora? Eles podem dar entrevista, por exemplo? É curioso que essa regra que liberou a pré-campanha, ela permite que os veículos de imprensa, veículos de comunicação em geral, deem espaço aos pré-candidatos. Então você pode entrevistar pré-candidatos livremente, e esses pré-candidatos podem se posicionar, falar sobre as intenções deles. O que a legislação exige dos veículos de comunicação é que dê em igualdade de condições. Então, se deu espaço para um, tem que dar espaço para os demais. Mas o debate está livre, está permitido. Uma vez começada a campanha para valer, ou seja, encerrado o prazo de coligação, mais o prazo de registro de candidatura, lá por volta do dia 26 de setembro, aí muda. O espaço para o debate político fica restrito àquele espaço ali de propaganda eleitoral gratuita. Você não pode mais... Você só pode passar a noticiar os acontecimentos, mas você tem que ter um cuidado muito grande como veículo de comunicação para não privilegiar um candidato em detrimento de outro. E quando eles deixam de ser pré-candidato para serem candidatos de fato? Quando eles são escolhidos em convenção. Então, ter o cuidado para receber, eventualmente, os veículos de comunicação receberem, nesse período de pré-candidatura, aqueles que ainda não foram escolhidos em convenção, que é o momento em que eles se tornam candidatos. Doutor, como cidadão, o que o senhor espera desse pleito? Eu espero principalmente que a nossa democracia vença a pandemia. Foi muito feliz a alteração que o Congresso Nacional fez. Havia um risco de se postergar a eleição para o ano seguinte. Eu acho que isso geraria uma quebra democrática, porque todos os mandatários atuais foram eleitos para um mandato de 4 anos, não 4 anos e 1 dia, 10 dias, 1 mês, 6 meses. Então, foi muito feliz que a eleição tenha sido mantida esse ano. E eu espero que nós possamos superar o desafio que é a pandemia para fazer a nossa democracia forte, reafirmar que somos um Estado democrático de direito.
senhor gostaria de acrescentar alguma informação a essa entrevista, informação que seja relevante principalmente ao telespectador que nos assiste? Informação. Eleitores, amigos, cidadania que está aqui acompanhando o programa, informem-se. Esse é um instrumento mais forte para fazer da nossa democracia o que ela nasceu para ser, que é gerar um Estado que nos provê com aquilo que nós precisamos. Doutor, muito esclarecedora a sua participação aqui no SBT Rondônia. Muito obrigado por nos receber aqui no escritório e a gente deixa o espaço aberto para outras ocasiões. Eu que agradeço e quero aqui aproveitar para mandar uma mensagem para o meu amigo Domingues, dizer a ele que o talento que ele tem para gerar conexão com as pessoas que o assistem é fantástico. Eu tenho certeza que esse programa será outro grande sucesso na carreira dele. Sucesso, Domingues! Muito legal, obrigado, doutor Márcio. Muito obrigado, muito gentil. Palavras amáveis que eu vou carregar no coração com carinho para fazer valer essa homenagem que o amigo faz, que eu não mereço, mas compartilho com toda a nossa equipe. Espero sim poder fazer essa conexão com a nossa gente e trazer cidadania, responsabilidade social, compromissos com o nosso povo, como nessa entrevista você muito bem deixou claro. Palavras esclarecedoras, nós chamamos uma reportagem, a matéria da especial, acabou rodando a entrevista com o Dr. Márcio, e daqui a pouquinho sim você vai ter essa matéria que eu chamei agorinha. De qualquer modo, foi muito esclarecedora, foi muito didática, foi muito pedagógica. A gente certamente vai conversar mais vezes para poder entender que processo eleitoral é esse e como sairemos dele. Eu só lamento muito, doutor, imagino que o amigo também, que essa realidade não tenha mudado no Brasil, como na entrevista você falou. O partido consegue 8 mil votos, 5 mil votos para um candidato, esse candidato não se elege, não consegue a vaga, porque um outro partido teve 20 mil votos e conseguiu colocar 3 vereadores. E aquele com menos votos, mesmo com o vereador sendo bem votado, esse cidadão não conseguiu. Eu acho que essa proporcionalidade tem que mudar. É claro que os partidos devem merecer ganhar cada vez mais força se eles fizerem por onde, porque a política partidária no Brasil ainda precisa ser mudada. Nós temos que fazer uma grande reforma para que essa linha democrática se estabeleça com partidos que sejam realmente ideológicos, que tenham uma linha que a gente consiga definir, discernir e que não sejam de aluguel, que não sejam Maria vai com as outras, que não sejam o que nós estamos vendo no país. Por conta disso, esses partidos perdem credibilidade, perdem força, mas ganham vagas, ganham representatividade. Não necessariamente do cidadão. O cara vem e faz 5, 6 mil votos, mas não se elege. O outro com 800 votos, 1.200 votos, acaba se elegendo porque o partido dele fez muito voto. Essa proporcionalidade, ela sempre me causou espécie, não concordo, acho que isso precisa mudar. E lamento também que mesmo conseguindo fazer a eleição neste ano, a legislação eleitoral tenha reduzido demais o período de eleições. Acho que esse período muito curto de campanha favorece demais quem já está no poder, quem tem o poder, e favorece muito pouco os novos, aqueles que gostariam de surgir como uma proposta naturalmente nova para o pleito. Mas essa é para uma outra história, a gente vai comentar com mais calma.